Voltamos ao nosso intervalo comercial e eu deixei uma pergunta complexa para as senhoras responderem, né? Que o que é o papel do mediador, de fato, esse profissional da mediação, e até que ponto, ou seja, o que o mediador não pode fazer? Afinal de contas, a sua função ali é resolver o conflito. Exato. É muito interessante a pergunta. Porque que acontece? Eu costumo dizer que o método, a mediação, é excelente e funciona muito bem. Mas isso vai depender muito do condutor, né? É igual você pode ter o melhor veículo do mundo. Se você não sabe dirigir, você pode vir a bater. Da mesma forma acontece com a mediação. É um método excelente, oferece um arcabouço de técnica, de pergunta, de estratégia para que você leve as pessoas a chegarem a um consenso. Mas se você não souber conduzir... Então, hoje o mediador, ao meu ver, ele tem um importantíssimo papel para a efetividade do método, né? E aí é importante que a gente explique a diferença, porque a gente tem a mediação judicial, né? Que é aquela que ocorre no processo judicial, que hoje, inclusive, pelo CPC, é que na área de família, né? Ela é obrigatória acontecer a mediação. E na área civil, a conciliação, né? A área civil ainda comporta algumas exceções da conciliação, quando as duas partes se manifestam, né? Quando o juiz perceber, você pode dispensar aquela audiência de conciliação. Na área de família, não. Toda demanda familiar hoje judicial, ela vai passar por uma primeira sessão de mediação. Né? A questão da voluntariedade é se a pessoa quer continuar no processo de mediação ou não, mas que ela tem que participar de uma sessão para ela entender o processo e aí ela opta se continua ou não. Porque a mediação, ela é um processo voluntário, as pessoas têm que querer. Elas têm que querer porque vai demandar muito delas, né? Elas precisam se esforçar para poder entrar no procedimento, contribuir, colaborar para ter ideias, trazer ideias de solucionar os conflitos, né? O seu conflito, na verdade. Então, o mediador, ele tem esse papel, né, como a gente falou, e aí a gente tem a mediação extrajudicial, aquela que ocorre antes de você entrar com o processo judicial, que é a mediação privada. Ela pode ocorrer numa câmara de mediação, ela pode ocorrer através de um mediador profissional ad hoc, por exemplo, que você vai lá e contrata esse profissional para poder vir e mediar aquele conflito do escritório que você tenha, ou qualquer conflito que você queira que as partes participem dessa mediação. Então, ele tem um importante papel, por quê? Porque existem várias técnicas, várias perguntas, e é o mediador que, ao conduzir e entender aquele conflito, ele vai aplicando. Eu vou dar um exemplo, né, da minha experiência como mediadora. Quando eu faço a mediação privada, extrajudicial, eu já começo as sessões de pré-mediação individual. Porque, para mim, é importante ouvir e preparar essas pessoas de formas separadas, para que, quando a gente tiver um momento conjunto da reunião em que a gente vai falar, elas já estejam mais preparadas e eu já entenda mais o conflito e a percepção de cada um. Então, a gente tem etapas na mediação a seguir, né? E uma delas é a gente identificar o que é questão, o que é sentimento, o que é percepção do outro, o que vem a ser a questão dos conflitos emocionais que tem, se a gente tem que resolver eles antes do jurídico. Porque que eu costumo dizer? O conflito, ele não nasce jurídico, né? O conflito é um conflito emocional, é um conflito relacional. E muitas vezes nós advogados, né, a gente já quer resolver o jurídico. Só que o jurídico, ele não sai se você não resolve os outros, né? E às vezes, muita mediação que eu conduzi, eu vi advogado falar assim, mas isso não vem ao caso. Não é bem assim, não vem ao caso. Na verdade, para a pessoa é só aquilo que vem ao caso, né? O jurídico é uma consequência do que ela quer resolver. Então, o mediador, ele tem muitas técnicas. Por exemplo, quando a gente fala da técnica de parafrasear, você escuta as partes falarem no aspecto negativo, né? Falando... as dificuldades, né? Isso, os impedimentos. Com a comunicação muito agressiva, você tem que traduzir isso. Porque você vai tirando esse viés negativo, esse viés agressivo, para quando você coloca para outra parte, através ou do resumo, ou você parafraseando, fique mais leve, né? E ao decorrer da mediação, a gente vai aplicando várias técnicas. Tem uma técnica da negociação, na verdade, que a gente trouxe, que foi trazido para a mediação, que eu acho muito interessante, que é, inclusive, uma técnica que o William Ury, né, do livro Como Chegar ao Sim, ele traz, que é você separar a pessoa do problema. A gente tem uma mania, né, de assim, a pessoa tem um comportamento, ela tem uma fala que te deixa magoado, te deixa triste ou constrangido. Associa. Você associa e você não quer mais falar com aquela pessoa. Quando, na verdade, o comportamento dela é que é o motivo do conflito, né? Quando a gente resolve o comportamento, quando a gente resolve a situação específica, você não precisa deixar de falar com a pessoa em razão disso, né? Então, ele fala muito sobre isso. Separe a pessoa do problema. Porque quando você consegue separar a pessoa do problema, você consegue ter uma visão melhor do conflito. E uma técnica que a gente sempre tem que aplicar, que é a chuva de ideias, né?
que é em você tirar aquela questão da dualidade, só essa opção ou essa que cabe no meu para solucionar meu conflito. Na verdade, podem ser várias. E para isso, inclusive, eu venho utilizando o método disruptivo, das pessoas, às vezes, até com Lego, que desbloqueia várias partes do cérebro, né? A criatividade vem e você consegue visualizar que aquele conflito não tem só duas soluções, a do seu jeito e a do meu. Através da do seu jeito e a do meu jeito que eu queria resolver, a gente pode criar mais duas, mais três, e aí a gente tem ali várias opções para resolver aquele conflito. Então, é um papel importantíssimo do mediador, né? Então, assim, o papel dele não é ele resolver o problema. É importante frisar isso. O papel dele é conduzir o tempo todo para que as pessoas cheguem à solução. Como que o senhor gostaria de resolver? Por que o senhor gostaria de resolver assim? E se a gente resolvesse assim, qual seria uma outra opção para o senhor resolver? É através de pergunta, de interação, de falas, que a gente estimula. E muito importante é a questão do estímulo também dos benefícios mútuos, né? Como a Jane falou no início. Aqui, na mediação, a gente tem o sistema vigente, que é o sistema ganha-ganha. Ninguém está perdendo. Né? Na verdade, os dois estão ganhando. Agora, para isso, muitas vezes, é necessário que os dois façam concessões recíprocas, né? Para que os dois saiam ganhando. Então, essa é a ideia. Você, às vezes, fazer concessões recíprocas, mas de um modo que todos saiam ganhando. Uma das perguntas aí que o colega colocou é o que o negociador não pode fazer. O mediador ele não pode decidir pelas partes. Ele vai ali abrir hipóteses, conduzir, né, a negociação de maneira a virar a chave. Ajudar as partes a deixar de ver aquele objeto apenas daquela maneira e ver que, não, mas espera aí, essa alternativa também resolve o meu problema. Nessa daqui eu posso fazer de tal maneira, eu vou ter que abrir mão disso. Demonstrar para as partes que elas é que têm o poder de compor o problema. É claro que se chegou na mediação, não conseguiriam, no modelo tradicional de conciliação, resolver. Mas o mediador está ali justamente para trabalhar essas dificuldades, esses impedimentos, né, os muros ali que estão segurando a negociação e demonstrar para as partes que elas têm o poder, sim, de chegar a um resultado útil que agrade aos dois com a menor perda possível. Né? O que o negociador, o mediador não pode fazer é decidir por eles. Não é o papel de um juiz, por exemplo, que está ali para decidir quem tem o direito. O mediador está ali para ajudá-los a compor uma solução. Doutoras, realmente eu estou pensando aqui, eu estou avaliando, meu Deus, quanto assunto, quanta coisa a gente pode aprender com esse tema, né? Quando a gente fala assim, só uma mediação, é só alguém para tentar resolver, quando na verdade não é. Eu estou aqui refletindo sobre tudo que a senhora disseram. Meu Deus, eu preciso avançar muito na mediação ainda. Eu vou te falar, Rex, assim, de longe, eu sei que é um hábito, né, que eu sei que muitas vezes, muita gente teve experiência, mas de longe a mediação é a pergunta, você tem acordo? Tem proposta. Não, inclusive, são duas perguntas que nem saem na mediação, para te falar a verdade. Então, assim, realmente, por isso que eu falo que a condução da mediação é muito cuidadosa, porque ela tem esse objetivo de preservar aquelas relações, né? Então, ela tem esse cuidado. Doutoras, e quais conflitos podem ser resolvidos pela mediação? Qualquer conflito, ou talvez algum tipo de conflito a mediação não consegue abraçar por alguma razão, alguma questão? Segundo a experiência das senhoras, quais os tipos de conflito que a gente pode olhar sobre a ótica da mediação? Essa pergunta é importante, até porque a gente falou aqui, né, de conciliação, negociação e mediação, e às vezes pode até causar uma confusão no público, porque, assim, são 3 métodos de solução de conflitos que têm diferença, embora às vezes pequena, mas tem, né? Então, assim, até para a gente entrar nessa questão da mediação, é importante explicar, né? A conciliação, por exemplo, ela já é indicada em casos em que não tenha relacionamento continuado. Questões simples, consumidor, né? Isso. Questões de consumidor, questões de indenização por dano moral, que você não tem uma relação ali continuada com uma instituição, com o banco ou com aquela empresa. É o litígio. Né? E o conciliador ele já tem um papel diferente do mediador, porque ele pode ter uma atuação mais ativa, no sentido, inclusive, de ajudar a sugerir. Fala, olha, por que vocês não vão por esse caminho? Por que a gente não fica no meio? O que o mediador não pode fazer. O conciliador já poderia fazer. A negociação é um processo que eu acho excelente e é que eu sempre indico que o advogado tem que fazer, porque ele pode fazer no escritório dele. Né? Precisa fazer em todas as causas. Inclusive, eu assisti uma palestra do desembargador que ele falou uma coisa muito certa. O melhor lugar para se conciliar é no escritório de advocacia. Porque nem começou essa demanda judicial, nem começou, as pessoas estão querendo ali já resolver, né? Então, claro que tem que identificar, porque eu também sei que às vezes as pessoas elas têm dificuldade, como a gente falou da questão emocional, né? Então, a depender do momento que a pessoa esteja,
talvez não é o ideal para fazer um acordo. Mas a ideia é que, se aquele momento não é ideal, não desista. Por quê? Porque os conflitos e as pessoas vão mudando com o decorrer do tempo, né? Eu já tive, inclusive no escritório, como advogada, tentando fazer uma conciliação e que ali era claro que um dos dois não queria, né? Porque tinha questões muito sentimentais, muita mágoa ainda, mas que lá no judiciário, na conciliação de lá deu certo. Então, assim, a gente não pode deixar de tentar, né? Então, a mediação, ela é indicada já para as questões que envolvam relacionamento continuado, familiares, empresariais, entre sócios, no agronegócio, que você tem relação continuada, muitas vezes com fornecedores, né, com sócios, com parceiros de contrato. E hoje a gente, inclusive, está vendo a mediação presente na administração pública, por exemplo, né, com aqueles contratos mais longos que tem, ou seja, com o servidor público e também o executivo, enfim. Então, a gente tem câmaras, inclusive, de mediação em algumas procuradorias. Aqui no estado do Tocantins já tem também uma câmara dentro da Procuradoria Estadual. Então, assim, você vê que é um movimento que está crescendo. Eu até falo, gente, a mediação não é modinha que vai passar, né, gente? Ela está se instalando cada vez mais e a gente está começando a vivenciar um modelo que muitos países já vivenciam há muito tempo. Já é comprovado. Exato, que o judiciário é a última porta a se bater. Né, e que você tem, assim, antes dele várias, né? A gente tem aqui no Brasil o direito notarial crescendo muito, muita coisa sendo resolvida em cartórios. Então, às vezes, realmente deixar para o judiciário aquilo que você não consegue resolver fora dele, né? Essa é a ideia, e não qualquer situação. Mas a mediação também é indicada para questões condominiais, porque assim você tem ali vizinhos, né? Então a mediação condominial ela é muito presente. Até a mediação escolar hoje, ela também é muito presente, né, na escola, para avaliar essa questão de aluno, professor, aluno com aluno, que são relações ali continuadas. Então a ideia é essa, a mediação para relações continuadas. Se não tem muito relacionamento, se não tem esse foco de você restabelecer aquela questão, pode ser a conciliação. E a negociação em qualquer momento, em qualquer assunto, né? De modo geral, todos os direitos disponíveis podem ser, né, aplicados à mediação. Mas, geralmente, os conflitos que são muito objetivos, as demandas que são muito objetivas, uma cobrança, uma execução, consegue se resolver na conciliação, né? Faz ali um acordo rápido, paga em tantas vezes, etc. Então, e a mediação, ela acaba sendo bem indicada para aquelas questões onde as partes têm já um relacionamento anterior, existem ali outras demandas que acabam atrapalhando a solução do conflito e o mediador vai virar a chave ali, desencadear, ajudar as partes a evoluírem, né? O brinco até vai evoluir o espírito e vai resolver uma demanda sozinho, não vai precisar mais da mediação, vai estar com tudo certo. Achei muito interessante essa diferença, né, que vocês trouxeram aqui para nós, para o telespectador, para o ouvinte, sobre a diferença entre conciliação, mediação e negociação. Inclusive, já pode ser tema de mais 2 programas, né? Um para a gente falar sobre negociação, outro para a gente falar sobre a conciliação. Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa só, né? Mediação, igual quando o pessoal pensa assim, já vou entrar por danos morais, dano material, né? E não é bem assim, são coisas totalmente distintas e diferentes, né? Doutor, nós estamos indo para o nosso último bloco. Já acabou. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Dessa vez eu não vou fazer uma pergunta, vou deixar a senhora descansarem, tomar uma água. Vem na surpresa. E você que está acompanhando nosso programa, não saia daí. É só o tempo de dar uma olhadinha no PJE e já voltamos.